Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez eu tenho um prazer, a honra de receber um dos primeiros clientes do Supremo, um cara que eu tive o prazer de ir visitar pessoalmente. Ele me ligou, disse assim: rapaz, tô querendo ver isso aqui. Eu digo, eu vou aí. O nome dele é Túlio Ebert, especialista na venda de imóveis, principalmente, me corrija se eu estiver errado, imóveis seminovos, não é isso, meu amigo? Queria que você se apresentasse, por favor, para nossa audiência aqui nessa câmera, meu amigo. Meu nome é Túlio Ebert, sou corretor de imóveis há 12 anos. Como sempre digo aos clientes, aos amigos, aos parceiros corretores, o meu foco está direcionado para imóvel seminovo. Eu atuo fortemente no mercado de imóveis usados. Bacana. Túlio, aqui vai ser um bate-papo para que a gente possa trazer um pouco da sua história, um pouco de como é que vocês desempenham o seu trabalho e, obviamente, a gente contribuir com as pessoas, né, com algumas dicas, com informações que sejam valiosas para a prática da corretagem. E eu sei que sua experiência, meu amigo, é vasta. Então, você que estiver nos assistindo, pegue papel e caneta, porque eu sei que vem muita coisa aí. Tá bom, meu amigo? Vamos lá. Vamos lá. Estou à disposição. Legal. 12 anos de profissão, como foi o início de Túlio Ebert no mercado imobiliário? Inicialmente, eu tive uma passagem em uma única imobiliária. Certo. Final de 2011, início de 2012. A Tempo Imobiliária na época, localizada ali na antiga Rua Itabaiana, né? Do lado do cartório Sexto Ofício. Aqui em Aracaju, Sergipe. E naquela época que a publicação era Sinforme, eu comecei a fazer meu estágio, tirei alguns plantões, mas me identifiquei desde o início com o imóvel seminovo. Então, o meu gerente de vendas na época disse: você tem um perfil ideal para me ajudar na carteira dos seminovos. Eu digo, bom, porque eu tinha uma curiosidade, quando eu iniciei no mercado imobiliário, de passar a ver as placas, anotar, bater a foto, ligar. E esse trabalho eu fui conseguir fazer como eu posso lhe explicar melhor, um bom volume de cadastro de imóveis na imobiliária. E, consequentemente, Deus abençoou e eu consegui fazer boas vendas. Foi um período muito importante na minha vida. Foi um laboratório, mas surgiu dentro de mim uma força maior pedindo para eu seguir carreira solo. Legal. E eu ouvi meu coração. Foi um desafio muito grande. Passei por um momento, como eu posso lhe dizer, um momento que foi um divisor de águas, porque eu não tenho ninguém que eu possa lhe dizer, naquela época, um parente, um amigo, um padrinho, um irmão. Não tive um padrinho para conquistar o meu espaço no mercado. Então, precisei abdicar de muita coisa, precisei estudar, precisei entender o que era o mercado, como poderia atender melhor o cliente, trazer para a realidade do mercado um atendimento diferenciado. E aí eu comecei a surgir uma boa demanda de clientes e surgiu a oportunidade da gente, junto com um amigo, parceiro, corretor, mais dois corretores, a gente alugou um escritório para a gente dividir e ter um ponto de referência de atendimento. Legal. E aí estou o espaço que nós dividimos acabou cada um seguindo o seu caminho. Perfeito. E eu estou nesse ponto comercial até exatamente hoje. No mês de junho fiz 10 anos que estou nesse endereço. Legal. Com muito orgulho, com muita luta. E digo, sou um cara muito satisfeito. Eu amo o que eu faço. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Se eu acertasse os 6 números da Mega Sena, não ia deixar de ser corretor. Pode ter certeza, não ia deixar. Porque eu tenho uma história muito bonita no mercado imobiliário. Legal. Uma história de superação, um desafio que surgiu lá atrás. Eu pedi a Deus que me colocasse. Testes vocacionais eu fiz diversos. E eu pedi a Deus algo que se encaixasse com a minha realidade de vida. Perfeito. E Deus me colocou no mercado imobiliário. Legal. Que a sua história é lindíssima, isso aí não tenha dúvida, e é por isso que você está aqui, né? Para a gente contar um pouco dessa história e a gente compartilhar muita coisa da prática de ser um corretor de imóveis bem sucedido como você é. Mas antes da gente iniciar já para outras perguntas, eu quero deixar com você um presente que todo convidado nosso recebe.
Pegue aqui, por favor. Muito obrigado. Recebido da tarde. Abra. Mostre para o pessoal na câmera o que você está recebendo aí. Tudo direitinho. O negócio é padrão supremo. Se é supremo, meu irmão, é top. Eu não tenho dúvida. Se é supremo. Abra aí. Vá. Tem muita coisa aí dentro, mas vamos embora. Vá. Primeiro, uma agenda. um caderninho para você poder anotar as coisas do dia a dia. Não abro mão, viu? Então. Eu não abro mão. Um mousepad para você estar lá com o seu mouse sempre lembrando do Supremo. Eu não tenho como esquecer do Supremo, não. A lixeirinha. A lixeirinha você botar no seu carro. Já vai colocar daqui a pouco. Então, pronto. E tem mais coisa aí. A canequinha aqui, o café. Aí. E ainda tem, que eu vou deixar com você aqui, um biscoitinho. A caneta. E vou deixar um biscoitinho do Supremo também, personalizado. Rapaz, vou comer com um biscoitinho, um cafezinho quente daqui a pouco. Vou pedir ao pessoal da nossa produção para colocar uma água aqui para você. Porque aí já fica com a água na caneca personalizada. Túlio, meu amigo, queria que você falasse como foi essa transição de sair de uma imobiliária para ir para um escritório atuar, digamos, no primeiro momento como autônomo. São realidades diferentes, muito são diferente. Desafios diferentes. Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso e quais foram as dificuldades, porque tem muita gente que está aqui trabalhando em uma imobiliária que está pensando em dar esse passo que você deu lá atrás. Sim. O que é que você enfrentou, meu amigo, como dificuldade? Então, a primeira resistência que eu encontrei no mercado é porque eu tinha exatamente 25 anos. Eu era muito novo. E para você poder... Obrigado. Eu acho que independente da profissão, eu acho que a referência conta muito. Sim. E assim, para você... Como eu trabalho com um imóvel seminovo e eu decidi trabalhar com seminovo, e eu já tinha, eu acredito que em torno de uns 20 a 22 imóveis catalogados comigo e fazendo trabalho de divulgação, tinha um bom volume em torno desses imóveis, alguns eram exclusivos e me ajudou muito. E as vendas aconteceram e eu consegui, com essas vendas, a palavra correta não é capital de giro, mas é fazer o investimento no mercado. O investimento de tranquilidade, investimento de trabalho, certo? Então, a partir daí, eu consegui mentalizar e colocar como foco do meu mercado que eu iria investir mais e mais na captação. Então, a virada de chave para mim foi a captação. Completamente. Legal. Antes da gente falar da captação, para a gente poder destrinchar mais um pouco, eu queria que você falasse sobre essa questão do capital de giro, porque eu percebo, andando nesse Brasilzão aí, que às vezes a gente se depara com corretores que são talentosos. O cara você vê que ele tem um futuro, porque sabe conversar, porque é atencioso, tudo, mas o cara não tem uma retaguarda financeira. Porque a corretagem você sabe que oscila. E o que vai lhe dar essa tranquilidade é você ter um colchão. Você falou que fez isso primeiro. Qual a importância disso, meu amigo? Então, como é que... trazendo em miúdos, né? Na época, o nosso custo fixo era dividido em 3. Toda a despesa, aluguel, energia, internet, publicidade. Na época, os anúncios eram pagos. Do escritório, você está falando. Certo. E contribuiu muito para que eu lograsse êxito, óbvio. Certo? Atrelado, quando eu falei a você, a margem de recurso que me permitiu com que eu pudesse alavancar o meu negócio, foi porque eu não tratava o cliente apenas pela necessidade da venda, olhando o dinheiro. Porque o meu compromisso, a minha despesa mensais, eu já tinha basicamente em torno de 2 a 3 meses reservado para eu ter esse fluxo de trabalho e poder atender o meu cliente com um atendimento humanizado, tranquilo, sempre buscando entender a realidade do cliente e orientar da melhor forma. Eu acredito que esse atendimento que eu busco, esse padrão de atendimento que eu tenho até hoje, é o que tem feito com que eu tenha batido, graças a Deus, a minha meta todos esses meses. Percebam, vocês têm que anotar, as coisas estão entre linhas, tá, pessoal? E a gente precisa anotar essas informações, porque aí é que está o pulo do gato. Olha só o que ele falou. Eu consegui fazer uma reserva para ter as minhas contas fixas, básicas, pagas
por mais ou menos uns 2 a 3 meses, para que em cima disso eu pudesse atender o meu cliente com tranquilidade sem estar pensando no dinheiro. Porque parece, e aí você, não sei se você vai concordar comigo, mas parece que o cliente sente quando você está abafado. Muito. Né? Quando você tem que assar e comer na mesma hora, é o pior cenário. E assar e comer na hora, eu gostei. E aí parece que a coisa não flui, porque você não está leve para poder fazer aquela transação e fica aquela coisa tensa. Você está precisando daquele dinheiro ali. Tem uma frase que diz o seguinte: todo mundo quer comprar, mas ninguém gosta de sentir que você está querendo empurrar alguma coisa, não é? E o cliente, ele percebe quando você quer vender por vender ou quando você quer vender para atender e trazer a melhor experiência de atendimento para ele e para a família. Porque muitas das vezes, Gabriel, a compra desse imóvel vai ser uma compra única. Perfeito. Certo? Vai ser uma compra única. A estatística do Brasil não chega nem atual, esqueci o nome da fonte agora, mas não chega, tem muitos brasileiros que não chegam a comprar 2 imóveis na vida. Com certeza. Certo? Com certeza. Então, se eu faço um trabalho diferenciado, atendo o meu cliente de acordo com o poder financeiro dele, de acordo com o orçamento familiar que ele pretende, porque às vezes você vai para um churrasco com um amigo, diz, comprei um imóvel tal, e ele não sabe qual foi a realidade do amigo e busca um profissional do mercado, um corretor, meu amigo comprou assim. Mas você precisa encaixar o seu perfil, o seu valor de entrada, se você tem um bom saldo FGTS, qual é o valor de prestação se você vai comprar financiado, que se adequa à sua realidade financeira, para você poder viver bem. Então, a partir daí, quando você busca trazer para o cliente e explicar para ele que ele precisa ter uma jornada tranquila de compra, você não só fidelizar o cliente, ele vai passar a ser seu amigo, ele vai passar a te indicar, porque eu tenho certeza que a compra vai sair, o negócio vai sair, e ele vai te indicar o resto da vida. Outro ponto que eu busco fazer sempre em todos os meus negócios é o pós-venda. Boa. Pós-venda. Eu não conto o número de processos, eu já comprei vaso de descarga, já coloquei piso em apartamento, já troquei janela, eu mesmo já pintei apartamento, a sala de um apartamento, porque quando nós fomos fazer a vistoria de entrega do imóvel, a pessoa tirou e deixou cheio de buraco o painel da TV e eu precisava, ele estava no aluguel e precisava entregar. E eu fui, comprei um gesso, ajeitei, macei um pouquinho e resolvi, porque não é só vender. Boa. Não é só vender, Gabriel. Boa. A partir do momento que você, profissional, amigo, que está nos assistindo agora, entender que é pessoas. É pessoas. Pessoas que atendem pessoas. Eu sustento a minha família exclusivamente do mercado imobiliário, com a minha atividade de corretor de imóveis. Eu sou um apaixonado pelo que faço. E digo sempre, eu preciso de dinheiro para sustentar o meu negócio, sustentar a minha empresa, manter a minha família, mas acima do dinheiro eu preciso de clientes satisfeitos. E clientes satisfeitos que te indiquem, Gabriel, você só vai ter se você tiver um atendimento de excelência. Então, você é buscar atender o seu cliente da melhor forma possível. Mas, Túlio, como da melhor forma possível? Você atender, explicar, não deixar dúvida, ser solidário, ser amigo quando necessário for, ouvir o cliente e, acima de tudo, agir sempre com honestidade. Porque, infelizmente, nós temos um legado muito ruim que foi deixado na nossa profissão, inicialmente, e a gente precisa trabalhar na contramão. E graças a Deus, até o dia de hoje, durmo muito, boto minha cabeça no travesseiro, porque se eu for para fechar um negócio agora e aparecer um probleminha depois, eu prefiro não fechar o negócio. Paz e tranquilidade, meu amigo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que dar para o cliente o que a gente quer. Com certeza. Eu compactuo dos mesmos valores. Você é nosso cliente há muito tempo, né? Sabe que, como eu falei aqui no início da gravação, eu que fui te atender na época, pessoalmente, e eu entendo que as relações vêm em primeiro lugar e o dinheiro vai vir depois.
O dinheiro é só fruto de um excelente trabalho. Né? E aproveitando, desculpe me interromper, aproveitando a oportunidade, eu quero dizer a todos os corretores de imóveis de Sergipe e do Brasil que não conhecem a ferramenta do Supremo CRM, eu aconselho a buscar conhecer essa ferramenta, que é uma ferramenta poderosíssima, certo? O atendimento é perfeito, não é porque eu estou na sua frente, você é um cara fenomenal, sou seu parceiro, eu te indico e sou um cliente super satisfeito. Espero que o Supremo vai crescer muito, eu tenho certeza que será um dos melhores CRM do país. Meu amigo... Principalmente porque os gestores escutam o corretor. Eu acredito que seja um dos diferenciais de você. E conto com o seu amigo sempre. Eu estou sempre às ordens. Eu agradeço pelas palavras. Inclusive, até num certo dia desse aí, você me ligou, eu estava no hospital com minha avó, lembra disso? Eu lembro. E eu atendi, e aí ele veio falar comigo um negócio, rapaz, eu queria que o Supremo fizesse tal coisa. Eu digo, mas já faz. E faz assim, não, rapaz, você tá com sua avó no hospital. Eu digo, não, peraí, fui, atendi e tal. Então, dessa forma. Isso retrata muito o que nós estamos conversando aqui sobre ter a paixão em atender as pessoas. Porque é óbvio que você vai pagar para utilizar a plataforma, isso é ok. Mas só vai pagar por quê? Porque tem uma ferramenta que te atende, porque o suporte vai ser um suporte humanizado, próximo. A mesma coisa é a atividade do corretor. Então, toda vez que o cara olha o cliente como uma cifra, o final dessa história nunca vai ser interessante. Se tiver um final. Se você conseguir concretizar aquela venda, né? Meu amigo, você falou sobre o ponto da captação. Você disse o seguinte, Gabriel, eu comecei a entender... E outra coisa, você já saiu para trabalhar no seu escritório com um volume considerável de imóveis. 22 imóveis você falou na sua carteira. Isso. Pô, é um número significativo, tendo em vista que você era um corretor trabalhando em um imobiliário. Mas essa virada de chave, esse jogo... E muita gente pega um terceiro dentro da imobiliária para poder fazer essa captação. Acontece muito isso, né? Sim. E aí você falou, poxa, não, eu entendi que eu precisava atuar fortemente aqui nesse elo da imobiliária, nesse setor, para que as coisas realmente mudassem de patamar. Por que você enxerga isso? Porque muitos imóveis em estoque não quer dizer muita coisa. Hoje é lead, né? Hoje o termo que nós utilizamos é o lead. Antigamente era o cliente. Eu não tinha uma carteira de cliente, eu não tinha um sistema, eu não tinha um dashboard para eu fazer as análises e fazer as métricas do meu negócio. E eu mentalizei, pensei com muito rascunho, analisando como é que eu estava atendendo o cliente, como é que a forma que estava fazendo meu telefone tocar, se era placa na rua, se era um anúncio do Sinforme, se era Infonet. Na época eu utilizava o portal de classificados no Infonet. Os famosos foguetinhos. E aí eu percebi, eu digo, eu só vou conseguir me manter e crescer na profissão se eu tiver fluxo de venda. Eu preciso de negócio. E a única forma que eu tinha de trazer cliente é ter o produto. Então, eu mentalizei, coloquei em ação e investi muito na captação. Você sabia que você falou uma coisa aí agora que eu vou lhe trazer uma informação que talvez você nunca tivesse pensado dessa forma, mas eu vou lhe fazer refletir. Eu entendo, sim, que seu objetivo era ter uma carteira de produtos interessante para que você pudesse ofertar, mas eu diria, meu amigo, que a sua carteira de produtos, antes de você ter o que ofertar para o seu cliente, ela lhe trouxe uma coisa ainda melhor. Dados, informações. Isso lhe permitiu entender como é que era o cenário do jogo, aonde era melhor investir, em que tipo de meio, entendeu? Porque assim, óbvio, o produto, você vai estar lá com aquele imóvel para poder oferecer ao cliente, mas você analisar essas informações que muita gente não analisa, Túlio, muita gente não faz isso que você acabou de dizer, vai lhe permitir atuar de uma maneira estratégica, entendendo que tipo assim, talvez esse tipo de produto aqui não é interessante a gente trabalhar, porque eu estou atraindo um tipo de cliente
que não é interessante para mim, que de repente não vê um valor na minha prestação de serviço e fica querendo barganhar, que eu ouço muito corretor falar, pô, o cara não quer pagar a comissão, o percentual e tal. Mas acontece. Pois é, mas aí, meu amigo, você só vai ter acesso, só vai saber o que fazer se fizer isso que você acabou de falar, analisar os dados. Então, meu amigo, porque diz que você tem duas opções para aprender, no amor e na dor, né? Você já escutou de alguém muito? Já. Você não aprende no amor, aprende na dor. E eu aprendi na dor, porque não foi fácil. A minha trajetória inicial no mercado não foi fácil. Eu lembro que teve uma época que eu passei mais de 3 meses sem vender. Teve uma época que eu passei mais de 3 meses sem vender. Mas eu precisava entender que era uma espécie de estágio probatório, aquilo ali. Eu estava aprendendo, eu estava buscando. Eu não tinha... Quando eu tirei o meu Cresce, o meu registro inicial é 28 de maio de 2012, mas o meu estágio foi um pouco antes. Eu tinha um entendimento e via corretores mais antigos trabalhando de uma forma e eu até abordagem no telefone, como atender o cliente, o vendedor, o comprador, como a palavra não é sedução, mas como fazer com que você conduzisse a negociação de uma forma mais leve, tranquila e conseguisse diminuir o valor do imóvel. O processo, né? Mas eu não tinha as técnicas. Eu não, inicialmente não tinha, porque me colocaram dentro da imobiliária, meu amigo. E ninguém ensina nada, né? Naquela época, irmão. E aí, como Deus criou batata, faça assim, assim, assim. Não está preocupado. Na época, não tinha eu não tive o acompanhamento como hoje. Hoje a jornada do... É muito mais fácil. É muito mais fácil. As informações que tem aí. Na sua época tinha um podcast desse aqui. Não tinha, o cara passando as informações aí, tudo mastigadozinho. Não. Eu quero falar sobre um ponto bacana que você trouxe aí, mental. Você falou, eu passei 3 meses sem vender. Olha como é que as peças vão se juntando. Você tinha uma reserva e vendo o dinheiro. Não, mas a reserva ela veio depois da dificuldade. Imagine. Porque você tendo a reserva, você estava vendo aquela reserva diminuir e já ia ficar preocupado. Aí nem tinha reserva. Aí foi quando virou a chave, aí foi quando a coisa melhorou, foi que eu consegui entender qual era a realidade e o propósito do negócio. Entendi. Porque a partir do negócio que você escuta na lotérica, no shopping, no churrasco, que você vai entrar no mercado imobiliário, vai ser corretor e vai ficar rico, meu amigo, rico eu sou, graças a Deus, porque eu tenho pai, tenho mãe, tenho filho, tenho uma esposa, eu tenho saúde, eu acordo, a gente tem que ser grato pelo acordar, pelo ar que a gente respira, pelo trabalho que a gente tem, pelo número de amigos que eu tenho, pelo número de clientes que me indicam que é muito forte, graças a Deus. O meu percentual de indicação nos meus negócios me ajuda muito, não é pouco. Então, quando a gente mentaliza coisas boas, meu amigo, e acredita e faz por onde a coisa acontecer, ela vai acontecer. Com certeza. Porque o pensamento de desistir foi muito, não foi pouco, não. Mas quando a primeira porta se abriu, quando eu fiz meus primeiros negócios, não estou falando só pelo lado financeiro não, viu? Estou falando só pelo lado financeiro não. Quando você percebe que você é instrumento de realização de sonhos, quando o cliente lhe agradece, quando o cliente lhe abraça, quando você vibra com a conquista do próximo, quando você tem amor ao próximo, é isso que faz com que o coração do corretor de imóveis fique radiante. Digamos assim, né? É o que é gratificante, né, meu amigo? Muito gratificante. Eu ainda quero pontuar a questão do mental. E assim, você, numa frase sua, tem muita coisa. Expectativa e realidade do corretor, a gente vai falar sobre isso, né? O cara vem pensando em uma coisa, mas já a gente toca nesse assunto. Mas vamos falar sobre o seguinte: o lado mental de você ter passado pela adversidade durante 3 meses. E de você ter internalizado o seguinte, faz parte do processo para que você possa galgar coisas maiores. Porque o que a gente vê, veja, aqui a gente não está falando de conhecimento técnico do mercado imobiliário, aqui a gente está falando de fator psicológico, porque isso conta muito. E aí a gente tem outras coisas por trás.
Pressão familiar, porque, queira ou que não queira, você tem compromissos, tem responsabilidades, tem uma série de coisas. Os boletos não esperam. Não esperam. E aí, o que eu trago para você, olha a mentalidade. Porque você tem que ter um mental também preparado. Porque não adianta de nada você querer estudar tecnicamente sobre um produto, sobre financiamento, sobre aquilo outro, e você não está bem psicologicamente entendendo que faz parte do jogo você passar por esse processo de dificuldade. Por exemplo, a gente decidiu no Supremo ter um produto com preço muito acessível, e isso pra gente no início doía muito, porque você tem que ter escala para que você possa cobrir os custos operacionais. É no volume, né? Exato, você tem que ter esse volume. Enquanto você não tem, você está queimando dinheiro, literalmente. Então, o corretor que não tem essa visão de que, tipo assim, ei, você está investindo em você e vai ter momentos que você vai ter essa adversidade e que você precisa entender que faz parte do jogo, né? Então, quando você trouxe isso para quem está nos assistindo, entenda que existe um jogo mental por trás absurdo, porque as pessoas têm uma expectativa de que vai entrar no mercado imobiliário e vai ficar rica. Aí é onde entra, meu amigo, a resiliência. É onde entra a resiliência. O fazer acontecer, a persistência, não é insistência, a persistência. O autoanálise. Você verificar que você tem que fazer isso, eu costumo fazer isso. Diminui a minha frequência das minhas autoanálises devido ao meu volume, que graças a Deus a demanda nos últimos anos melhorou, né? Mas eu sempre busco refletir o que eu fiz no meu dia e fazer análise do meu atendimento. Perfeito. Certo? Então, quando você analisa e você consegue enxergar alguma falha em você, no seu atendimento, no seu trabalho, na sua esteira, na jornada do cliente, você busca resolver, se você tem a mente aberta e acredita no poder da melhora, não, meu resultado tá bom, mas eu não vou me acomodar e eu quero mais. Eu quero mais, mas eu quero qualidade, eu não quero quantidade. Porque eu costumo dizer aos meus amigos que não adianta você ter 100 imóveis na sua vitrine cadastrados se você não vende 10% dela. Não adianta. Eu queria ter 1.000 imóveis comigo cadastrados, se eu vendesse 100 pelo menos. Nós sabemos que a vida do corretor de imóveis, os corretores de imóveis, a mulher corretora, o homem corretor de imóveis, principalmente que trabalha no mercado de imóveis usados no seminovo, é muito mais que um guerreiro. Requer muita força. E nesse caso aí do que você estava falando dos 100 imóveis, só desculpa interromper, mas assim, se você tem esse volume todo porque você quer e você não consegue dar vazão, aí você está se queimando com o proprietário, né? Então, é onde falei para você o fator qualidade. Porque não é só eu pegar o seu imóvel, fazer foto, vídeo, divulgar e esperar o resultado. Não, tem que existir um acompanhamento. Boa. Tem que existir um feedback. Boa. Você tem que analisar o porquê que não está tendo procura. Você tem que verificar se o imóvel está precificado de acordo com a região. Boa. Certo? Então, Túlio, eu tenho um número de vendas que eu preciso. Sua meta? Um VGV e VGC. Quando eu trabalho para mim mesmo, eu pensei em VGC, que é o dinheiro do bolso. Boa, gostei. Então, mas eu priorizo muito o atender Gabriel, comprador e vendedor, independente, que para mim não tem distinção quem compra e quem vende. Eu procuro atuar nas minhas negociações com muita imparcialidade. Até porque não adianta eu deixar Gabriel comprador satisfeito e Júnior que vendeu insatisfeito. Até porque esse comprador pode ser um cliente seu lá na frente, né? E com certeza vai ser. Que é a gostosa casadinha que a gente faz com o corretor, faz e precisa. Boa, gostei, a casadinha. Gostei. Não adianta, você faz o mais difícil, que é vender. Aí você vai perder um cliente seu que é vendedor na hora que ele vai comprar. Se você faz um bom atendimento, você fideliza ele na compra. Meu amigo está vendendo por quê? Deixa eu lhe ajudar. Me dê uma oportunidade de mostrar meu serviço na compra. Se eu não conseguir ser efetivo
na sua compra é você dar oportunidade a outro. Mas é muito difícil quando o cliente está na sua esteira e você tem um padrão de atendimento legal, o cliente sair. Já aconteceu diversas vezes comigo de eu estar vendendo o imóvel do cliente em processo de financiamento, assina o contrato na Caixa e tem aquela perspectiva de prazo e o cliente está vendendo, Túlio, eu vi um apartamento assim, é de um parente, o que é que você faz? Você consegue vender? Eu faço tudo. Esqueça como eu pedi para você esquecer que eu estava vendendo o seu imóvel. Esqueça que você vai comprar. Deixe o profissional competente e habilitado para fazer a transação trabalhar. Me dê a condição que eu só vou trazer o resultado. Porque a ansiedade, ela atrapalha muito o negócio. A expectativa que é gerada. De múltiplos... Eu acho todo o mercado, né? Estamos com uma dificuldade com relação a recursos do Minha Casa Minha Vida, o subsídio. Vamos falar sobre financiamento já. E o subsídio, né, tá escasso, muito escasso. E aí alguns processos estão demorando, não é pouco não, é muito. Uhum. E quando você tem um atendimento que você explica... Que o cliente entende que não é você o responsável, não, e né? quando você passa para o cliente a realidade. Sim. Quando você não sonega informações. O jogo tem que ser limpo, meu amigo. Com certeza. O jogo tem que ser limpo. X é X, Y é Y. Eu sou a parte mais interessada. Claro. Porque eu só recebo com a concretização do negócio. Perfeito. Eu não posso fazer com que ou permita, depois do contrato assinado, tudo pronto, uma das partes desista, que é prejuízo. Não é só financeiro, é tempo. Que é dinheiro. Muito mais do que dinheiro. Entendeu? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa e empenhou o seu tempo naquilo ali, não é verdade? Com certeza. A gente vai falar sobre financiamento já, porque é outra dinâmica e eu sei que você faz de um tudo, porque eu acompanho suas redes, você sabe disso. Mas vamos deixar isso aqui de lado, vamos continuar nessa parte aqui do atendimento, dessa questão da atenção e perceba. Você falou sobre uma questão que eu vejo poucas pessoas fazerem, que é o feedback para esse cliente. Porque, veja, na prática, o que é que acontece? Às vezes, algumas imobiliárias têm um correspondente bancário dentro, minoria, a maioria tem um correspondente de fora. Tranquilo. E aí fica aquele jogo. O corretor que está atendendo o cliente levanta a documentação, joga na imobiliária, a imobiliária joga no correspondente. O correspondente vai fazer o processo, que muitas vezes tem problema no meio do caminho, uma documentação ilegível, o cara tava com o nome lá, não sei, com restrição que ninguém sabia. Tem várias coisinhas que podem acontecer. Só que o corretor ele não dá esse feedback dessa maneira como você está falando. E aí, meu amigo, começa a esfriar essa relação. O clima fica pesado, né? Pesado, tenso, porque de um lado você tem o cara que está querendo vender para poder receber... Ele tem um projeto de vida a seguir. Isso. Do outro que está querendo comprar esse imóvel. E tem você no meio que, como você falou... Precisando resolver. Só recebe se a transação finalizar. Qual é a importância? E assim, para mim, ela é um dos pontos mais importantes do trabalho enquanto o processo está acontecendo. Desse feedback, como você faz esse feedback? É semanal? É quinzenal? Como é que você faz isso na prática? Se você puder compartilhar para que as pessoas possam entender. Eu costumo passar para os meus clientes, vendedores e compradores, toda a evolução do processo de financiamento. Um exemplo, uma venda financiada. Todas as etapas houve evolução. Por exemplo, eu vou fazer engenharia, primeira etapa é engenharia. Aprovou o crédito, depois da aprovação do crédito, o cliente e o comprador vai pagar a taxa de engenharia, avaliação do bem, e vamos programar a Caixa Econômica, o correspondente, vai solicitar engenharia e vai gerar uma ordem de serviço. E a empresa de engenharia vai fazer a avaliação do imóvel. Toda etapa mudou, fez a engenharia, já foi cadastrado no sistema, eu informo para o meu cliente, vendedor e comprador. Entendi. Vai debitar FGTS do cliente. Estamos aguardando o ressarcimento do FGTS do cliente. Entendi. Será liberado os formulários de assinatura e o dump do comprador. Tudo isso eu passo para os meus clientes. Porque o cliente, ele precisa estar munido de todas as informações do processo. Teve muitos clientes meus que disseram, agora eu já posso tirar o crédito, que com você eu já fiz o estágio. Eu digo, não.
Mas é porque é de mim, eu gosto de deixar isso muito transparente. Às vezes eu tenho uma rotina, meu dia muito pesado, dirigindo, atendendo, captando, resolvendo as diligências do dia a dia, mas quando eu chego em casa, se eu não for mais no escritório, quando eu chego em casa, eu passo um feedback para todos os meus clientes. Ensina, né? O professor, né? Tem água ainda aí, meu amigo? Já acabou. Tem um pouquinho. Vou pedir para colocar aqui. Sobre esse ponto que você trouxe, aí me dá um insight aqui que é o seguinte. Você diria, meu amigo, que o corretor tem por obrigação, não é que ele deveria, ele tem por obrigação de entender o processo, e aí já entrando na área de financiamento, porque você falou, a primeira área de engenharia, depois vem isso aqui, se tiver FGTS e tal, o cara tem a obrigação de conhecer o começo, meio e fim, não só jogar na conta do correspondente bancário, porque é tipo assim, o cliente vai buscar informação, tá lá no correspondente, tá agilizando, e ele não consegue ter clareza nessa informação porque ele não entende todo esse processo, todo o trâmite. Eu diria que é fundamental, é essencial que ele conheça o processo, como a gente diz aqui no Nordeste, de cabo a ralo. Então, amigo, eu acho que a humildade é a essência de tudo. Ninguém aprendeu sabendo. Nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo. Então, quando você é curioso e você... Aconteceu muito comigo no passado lá atrás, do cliente me fazer alguma indagação e eu não sabia, eu tenho humildade de dizer, eu vou buscar essa informação e vou te repassar. Normal. Certo? Mas eu andava com uma folha de papel A4 cortado no meio e andava com uma canetinha na época. E tudo que o cliente me perguntava que eu não sabia, eu anotava. Eu ia tirar dúvida, passava para o cliente e colocava na minha agenda. Por quê? Não é que você, na qualidade de corretor de imóveis, você é obrigado a saber o processo, como fazer no sistema do banco. Sim. Certo? É o papel do correspondente. Mas o processo ele tem que entender como é que funciona. Mas o processo ele tem que entender o mínimo. Como fazer uma simulação, o que é necessário a documentação, o que pode, o que não pode, as regras de enquadramento do Minha Casa Minha Vida, CVCS-BPE, de utilização do FGTS. Então, hoje, vou até mandar um abraço para a equipe da Fontes Correspondente. Adriana. Minha amiga Adriana e Micael. Adriana, eu sou parceiro de Adriana há exatos 10 anos. Uma das melhores correspondentes que tem aqui no estado, né? Com certeza, não tenho dúvida. Eu trabalho com a Adriana há 10 anos. Sou um parceiro muito satisfeito, principalmente pelo empenho de toda a equipe em fazer acontecer. E o trabalho do correspondente no processo de financiamento diz muito na qualidade de prestação de serviço do corretor. Não adianta eu ser um bom corretor, fazer um bom atendimento, se eu tiver um correspondente, me desculpa o termo, meia boca. Porque é um conglomerado, meu amigo. O cliente ele quer agilidade. Se eu tenho um feedback rápido no meu processo, se eu dou entrada num correspondente na sua documentação completa, sem pendência, que eu sou muito criterioso com o documento. Mas você tem que saber para você poder entrar desse jeito. Eu sou muito criterioso, eu não gosto de pendência. Se você entrega uma documentação completa para o correspondente, legível, não está faltando nada, o checklist está 100%, o correspondente ele vai dar andamento no seu processo, com a celeridade, na velocidade da luz, que é do interesse de todos. Agora, se você pegar determinado um correspondente, que pega o seu processo, bota em cima da mesa, bota na gaveta, e vai existir um atraso no trâmite do processo. Então, precisa ter muito cuidado. E falando aí, Adriana, para quem não sabe, hoje, o corretor de imóveis que está iniciando no mercado, se você tem dúvida, está precisando de um treinamento em qualquer área de financiamento, seja aquisição e construção, FGTS, Minha Casa Minha Vida, SBPE, o que você quiser, você consegue agendar um atendimento tanto com o Micael como com a Adriana. Legal. Que é um diferencial. Que lá atrás eu não tive essa oportunidade. Não tive. Teve que aprender. Não, eu tive que aprender com a labuta. Eu tive que aprender com a labuta. Você falou aí, um abraço pro pessoal da Fontes, a Adriana, né, toda a equipe lá. Assim, não há do que se falar, né? Eles são referências aqui
do nosso estado, presta um serviço maravilhoso. Você falou o seguinte, não adianta eu ter um bom atendimento se essa parte do correspondente ele não fluir. Meu amigo, isso eu acho que vai refletir na sua carteira e eu acho que é a realidade do Brasil. A maior parte dos imóveis eles são financiados. Rapaz, o percentual é altíssimo. Não é isso? Não, se você for pegar dentro da sua carteira, vai ser mais do que 50%, eu acho, não? Muito mais, muito. Pronto. Muito. Então... Em torno de 75% dos negócios. Legal. Então, a cada 10 imóveis, 7, né, são e seu amigo não vê distinção não, viu? O tratamento é o mesmo. Claro. Seja visto ou financiado. Mas entenda, se você no final você recebeu o financiamento, o dinheiro vai ser o mesmo. Óbvio, se você me disser, Gabriel, agora que eu estou querendo comprar um apartamento de 500 mil, de 1 milhão, e eu vou pagar amanhã, eu vou dizer a você que não tem diferença o recebimento da comissão amanhã para a comissão com 40 dias. Fator temporal. Né? Agora, com relação ao tratamento do processo... Sim, claro. O tratamento é o mesmo. Claro. Independente do valor da compra, viu? Pois é. Porque se você pegar e der esse atendimento especial para esse cliente que vai comprar esse imóvel amanhã e o Pix vai cair da sua comissão amanhã e não der esse mesmo atendimento especial para esse outro cliente, você não consegue se sustentar no mercado, né? Porque aí, de novo, a gente volta para aquela situação onde o seu interesse, você está olhando o cliente como uma cifra somente, né? E aí, como você falou, a maior parte dos imóveis são financiados. Mas vamos lá. Aí, se a gente já sabe que a maior parte dos imóveis são financiados e você não entende do processo, meu amigo, isso é um problema gigantesco. No meu ponto de vista, eu acho que se você for colocar uma atribuição de pesos na atividade, em exercer a sua profissão, rapaz, essa parte da documentação do processo aí, se brincar, se não for a mais importante, é uma das mais importantes. Porque se você atrair o cliente e isso aqui embaraçar do outro lado, nada. Amigo, eu já fiz a apresentação de imóveis com corretores, até corretores, diga-se de passagem, não recém-formados, de crédito recente, e não sabia fazer uma simulação de crédito para o cliente. Parece um absurdo, mas acontece. Muito. Acontece. Certo? Então, quando você consegue atender o cliente e você passa para o cliente uma robustez de conhecimento, de habilidade, de técnicas, e o cliente sai daquele... independente de gostar, de comprar no momento, de dizer que vai pensar, de dizer que vai comprar, que não gostou, mas que você atende o cliente e passa para ele muita tranquilidade, o conhecimento, explica para ele a etapa, pode ter certeza, ele pode não comprar aquele imóvel com você no momento, por algum motivo, mas ele vai retornar. Eu tenho umas anotações manuais que eu fazia antigamente, daquele cliente que estava negativado, daquele cliente que não tinha renda, e depois de 3 meses, a lista fria. Sim. E eu fiz diversas vendas e faço com esse tipo de cliente. O cliente que a gente, muitas das vezes, por muitos profissionais, o cliente quando está pesquisando, ele é esquecido. Isso que você está falando faz tanto sentido. Vamos pegar um exemplo real, isso aqui que eu vou falar agora, tá? Da lista fria. O que a gente ouve muito hoje é lead, e não estou dizendo que as pessoas não têm que investir em marketing e gerar lead, pelo contrário. Mas, conversando com um gestor, o cara chegou dentro do Supremo, tem uma área de leads perdidos. Isso. O cara chegou para mim e disse assim, Gabriel, você acredita que minhas vendas esse mês veio mais de lead perdido do que o que estava entrando de novo? Porque é o seguinte, meu amigo, principalmente imobiliárias que trabalham com equipes de corretores. O corretor ele tem um péssimo hábito dele querer um lead que está na boca do gol para poder converter. E existe uma jornada desse cliente. E aí, por algum motivo, ele vai lá e descarta. Mas é o que você falou. O cara, talvez ele não vai comprar agora por algum motivo. E aconteceu já situações do cara descartar o lead agora. Na semana posterior, o gestor pegar a lista dos leads descartados e retrabalhar essa lista com uma outra pessoa. E a venda sai. E sair venda. E já aconteceu o caso pior. Na hora que o cara ligou, o cara comprou com outro corretor. Isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que talvez o problema esteja no atendimento. Então, a imobiliária, muitas vezes, ela tem um foco muito agressivo
em marketing botar dinheiro, mas, meu amigo, se você não estiver analisando o que está acontecendo lá do outro lado, durante o processo de atendimento e na base do que estão encerrados, você vai ter um grande problema. Por exemplo... A abordagem conta muito. Conta. A postura profissional. A gente tem no Supremo uma equipe de captação, ou seja, de receber novos leads, o marketing gera e abastece o comercial. Beleza. O comercial vai atender e vai vender. Só que se no meu negócio eu não tiver um foco em reter esse cliente dentro da empresa, eu não estou fazendo nada. Porque de um lado eu estou colocando ele, do outro lado está saindo uma galera. Então o que acontece? Todo mundo que sai, eu preciso saber por que saiu. Porque, veja só... A famosa peneira, né? É isso. E para o corretor isso se aplica como? Se esse negócio não vingou, você tem que entender por que não vingou. No nosso caso aqui, o que acontece? Ah, o cara saiu, vamos lá. Foi falta de atendimento no suporte técnico? Eu preciso saber para poder cobrar o meu pessoal. Tá, não foi. Foi a ausência de funcionalidade do sistema? Qual foi a funcionalidade que ele disse que queria e que não estava lá dentro? Beleza. Para qual sistema ele foi porque tinha essa funcionalidade? Porque eu preciso entender para onde ele foi, quanto é que ele vai pagar, porque pode acontecer o seguinte, Túlio. Sim. Ele saiu, pagou até mais caro para ter aquela funcionalidade. E aí eu digo, pô, eu tô deixando dinheiro na mesa. Então eu vou guiar o meu desenvolvimento. Veja como é que as coisas estão atreladas. Eu vou guiar o meu desenvolvimento e vou dizer o seguinte, epa, tem cliente aqui saindo por conta disso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui para poder suprir. Eu não vou conseguir mais reaver esse cliente. Ou não, ele pode até ir para outro lugar e não ser aquilo que ele imaginava que fosse e voltava. Agora, se ele entender que eu tive... Durante o processo eu atendi ele bem, que eu tive a preocupação de escutá-lo e eu me coloco à disposição de escutar. Você é show. Para que a gente possa melhorar, que é o que você falou, meu amigo. E olha que, de novo, né? A gente vende um software, a licença bem em conta, enfim. Voltando para o corretor, velho, você tem uma informação assim, vale ouro na sua mão de você entender por que é que esse cara comprou com outra pessoa. Se a gente está falando, digamos, isso quando é empreendimento é que me dói na alma. E deveria doer em qualquer gestor que estiver assistindo aqui a gente. Por quê? Amigo, quando é um imóvel seminovo, que o cara compra outro imóvel que não é aquele que a gente está vendo, a gente pode alegar e discutir aqui o seguinte, não, o imóvel é diferente. Ainda é aceitável. Quando é o mesmo empreendimento. Aí não. Aí quando é o mesmo empreendimento, você diz, não, pô, mas o cara comprou em outro lugar. Mas, velho, ele comprou o mesmo empreendimento. Isso tá claro, exposto para você, que você tem um problema interno de equipe. Não tem outra conversa. O marketing gerou o lead e seu comercial não conseguiu vender. O cara foi e comprou em outro lugar. A não ser que a gente esteja discutindo em empreendimento, isso é difícil, que ele conseguiu comprar, sei lá, na construtora e teve um percentual... Uma diferença de preço, algo do tipo, né? Mas não é o que se apresenta. No empreendimento é muito difícil. Não é. O que eu vejo é atendimento. Então, assim, para você que está assistindo a gente aqui, isso vale tanto para empreendimento como para seminovo. E Túlio falou no início da conversa. Eu analiso as informações. Se você não analisar, as pessoas vão chegar para você e dizer assim, Túlio, você tem que fazer marketing. Túlio, você tem que fazer isso. Beleza, aí o cara vai lá, tira o dinheiro, bota, tal. Sim, mas e aí? Muito isso. O que é que tá acontecendo na prática? Porque às vezes o cara tá fazendo até o marketing, que teoricamente você não tá fazendo, mas o seu resultado tá sendo melhor do que o dele. Olhe, teve uma época antes da pandemia, 18, 19, que eu acredito que eu rodava mais do que qualquer Uber em Aracaju. Porque bastava você me ligar, que quer olhar o apartamento na Barra. Eu podia estar onde eu estivesse, na Aruana, se só calculava o tempo do deslocamento Barra-Aruana. Na Aruana Barra, e eu ia. Você estava na Barra, estava almoçando, o cliente liga no Rosa Elze, um apartamento no Rosa Elze. Você estava com a chave, já estava no carro, se tava, já ligava para Rosa Elze. Aí outro ligava Socorro, aí outro liga Luzia. E não existia uma qualidade na minha abordagem. Boa. Eu não conseguia filtrar o cliente. Por quê? Porque eu fazia essa demanda, dessa demanda que eu tinha saía negócios, certo? Era positivo, o resultado era positivo, mas eu enxerguei dentro do meu negócio que o meu operacional estava errado. Muito trabalho, muito esforço, né, meu amigo? Não, porque o cliente ele precisa entender
quando o corretor de imóveis aborda o cliente do jeito certo e se coloca à disposição de ajudar, o cliente tem uma facilidade maior de passar a realidade dos fatos. Entendi. Túlio, por quê? Porque já aconteceu muito comigo. Eu conversar com o cliente e o cliente tem 100 mil para dar de entrada, uma situação hipotética, e me falar no atendimento, dizer que tem 30, que tem uma renda de 5 e dizer que tem 2. Porque é muito difícil o cliente falar a realidade no primeiro momento. Se abrir com você. Então, se você consegue ter uma abordagem técnica e ao mesmo tempo natural e muito profissional, o cliente do outro lado, eu gosto muito do telefone, né? O cliente entrou, o lead entrou, a gente faz o suporte via WhatsApp, mas eu gosto muito de sentir o telefone no ouvido, porque eu acho que a gente tem... né? Você sente a temperatura, você consegue... o poder do convencimento é bem maior do que com as palavras. Não é tão frio, né? E eu digo, eu vou mudar. Eu não vou mudar, não é pelos resultados. Eu vou mudar porque não adianta eu ter uma agenda e eu, no final do meu dia, eu não cumprir com alguma tarefa porque o telefone tocou no meio e eu saí e tive que atender um cliente que não estava programado. Eu faço isso todo dia. Se você me ligar agora e eu tiver disponibilidade, eu vou te atender. Mas como antigamente de você me ligar, não, eu quero ver apartamento assim, assim, ou casa tal. Não, primeiro eu vou extrair de você o que você deseja. Se você entende o mínimo de como é o processo de compra e venda. Porque a gente tem que saber, meu amigo. Porque gasolina é 6,30. Não estou falando não só pelo financeiro, não. O tempo, a correria, o risco. Já passei alguns sustos no mercado, vou dizer que não. Já passei, porque às vezes você está em algum lugar um pouco vulnerável, que é natural e acontece em qualquer lugar e qualquer cenário. Quando você está na rua, você está exposto ao risco. Claro, claro. Certo? Principalmente do trânsito. Então, quando você consegue trazer o cliente para dentro da sua esteira com o mínimo de qualificação, você consegue ter um atendimento mais eficaz, mais assertivo, você consegue apresentar menos imóveis ao cliente, você consegue obter a resposta, o sim, o não, de forma mais rápida. Você falou a palavra, inclusive até eu quero... Quanto tempo a gente tem aí, produção? Já? Meu Deus do céu, 52 minutos já, velho. E os episódios aqui demoram 60 minutos, diga aí. Rapaz, mas vamos lá. Você usou a palavra-chave, qualificação. Para você que está assistindo esse episódio, pense o seguinte. Ele entendeu que ele estava tendo volume de cliente, mas não estava tendo qualidade. E ele colocou no processo a qualificação para dizer, peraí, deixa eu ver primeiro se vale a pena eu investir meu tempo nesse cliente. Porque pode ser que, eu vá lá, me desloque da Barra para Aruana e vai ser um negócio que não vai ser interessante. E às vezes até o cara não vai ter a condição de fazer e tal. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a agenda. Mas essa mudança tem muito a ver com isso aqui, que lhe deu essas informações. Também. O funil de vendas, né? A ferramenta do Supremo, quando eu passei a utilizar o Supremo, eu acabei com planilha de Excel, trabalho de Word. Então, é tudo informatizado, tudo na palma da minha mão, certo? O cliente ligou, na mesma hora eu já cadastro no sistema, a depender de se não veio do LX, se não veio do site, se não veio de nenhuma campanha patrocinada do Instagram, eu mesmo cadastro meu lead aqui no meu telefone, estou conversando com o cliente, telefone no Viva Voz, a depender se eu estiver no carro para em algum lugar seguro, e eu estou preenchendo o script do meu cliente no meu CRM. Perfeito. E tudo que eu converso, tudo não tem como, mas as informações principais eu registro na ligação do meu cliente, e quando eu vou atender ele amanhã, eu sei o que eu conversei com ele ontem. Perfeito. Olha só. E aí, dentro desse contexto do CRM e da organização diária, ele começou a priorizar. Não, peraí. Eu já tenho o meu compromisso de fazer isso. Inclusive, quando você chegou aqui, vou concluir a minha tarefa aqui de estar aqui na gravação. Porque o tempo, as 24 horas são iguais para todo mundo. Agora,
como você vai utilizar essas horas produtivas no seu dia é o que vai mudar o jogo. Por quê? Antigamente você não tinha esses critérios. Você ia fazendo o que vinha aparecendo. A partir do momento que você vira essa chave, você tem uma qualidade operacional muito superior, né? Não, e eu digo, tem dias que eu não passo na frente do meu escritório. Porque tem mais de 2 anos que eu trabalho com agendamento. Boa. Trabalho com a agenda de hoje para amanhã. Se amanhã você me ligar e a depender da minha situação e eu puder fazer o encaixe, eu vou fazer. Porque quando o cliente quer comprar, e de verdade ele quer comprar, o cliente ele espera um advogado, ele espera um médico, ele espera um contador. Boa. Certo? Boa. Então, o corretor de imóveis ele precisa se moralizar. Ele precisa ter postura. Se valorizar. Até porque essa semana eu passei para um cliente uma informação no telefone e eu digo, olha, você quer comprar e eu quero vender. Agora, para dar certo, tem que começar certo. Enquadrou. E se eu parar agora, tudo que eu estou fazendo para atender você, eu estou sendo desumano com quem agendou comigo ontem. Então, eu consigo te atender amanhã, de acordo com a sua disponibilidade que a gente marcar agora. Ah, Túlio, mas é porque minha esposa está de folga. Eu digo, você ligou para mim 10 horas da manhã e está querendo fazer uma visita meio-dia. Se eu não tivesse nenhum compromisso, se o apartamento estivesse desocupado, se eu não puder ir, pode ter certeza que alguém ia te atender. Porque você quer comprar, eu quero vender e eu vivo dessa atividade. A minha fonte de rendimento para sustentar minha família é a venda de imóveis. Só que hoje, Túlio não faz o que eu fazia antigamente. De jeito nenhum. Ah, Túlio, por quê? Porque eu aprendi, a chave virou, meu amigo. Eu sou muito resiliente, sou muito persistente, sou muito organizado. Não sou o melhor profissional não do mercado. Não sou. Nem quero ser. Certo? Agora, eu quero ajudar pessoas. E não adianta eu ajudar pessoas e não me ajudar. Porque eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem, Gabriel. Com certeza. A minha empresa depende de mim. Com certeza. Não adianta eu ter um dia atribulado e chegar em casa não ter o eu para poder ânimo, conversar, né, com minha mulher, brincar com meu filho de 3 anos, certo? Que é a minha bênção, meu melhor presente. Eu tenho de 2 também, é isso mesmo. Então, e fora do mercado imobiliário, a gente tem uma vida de dono de casa. A gente é filho, a gente é pai, a gente é irmão. Outros papéis, né? Certo? E Túlio, eu preciso entender sempre e pedir muita força, todos precisam pedir muita força a Deus, muita sabedoria, porque eu não estou corretor de imóveis. Eu sou corretor de imóveis e quero morrer corretor de imóveis. E o que eu puder fazer dentro da minha esteira de trabalho, dentro da minha programação, para melhorar a qualidade de atendimento do cliente e melhorar o meu trabalho, eu farei, mesmo que diminua até os meus resultados. Resultado financeiro. Sim. Eu estou disposto. Túlio, por que você está falando isso agora? Porque eu já não sou o mesmo Túlio de 2012. Eu já não aguento o mesmo pique de antigamente. Aquele e é baque. natural. Normal. Certo? Então, tem momentos que menos é mais. Certo. E o retorno financeiro que você está falando é relativo, porque se a gente for olhar espécie, número, ok, mas você pode estar ganhando muito do outro lado, como permanência com seu filho, mais tempo, qualidade de vida com sua família, que isso não tem dinheiro no mundo que compre. Concorda comigo? Não, isso aí é a riqueza que nós temos. Com essa fala sua, a gente até que poderia encerrar aqui, mas está tão bom que eu quero, antes da gente ir para as mensagens finais, tem uma coisa que eu admiro, assim, muito em você, que você faz. Tem várias coisas. Mas essa daqui... Obrigado. Essa daqui eu acho assim, cara, ali eu vejo que você põe em prática o que você fala. Esse cara que tá aqui, quase que toda semana ele tá na Caixa Econômica assinando contrato com o cliente. E eu acho aquilo tão legal, porque aquele ali é o momento onde, digamos assim, o cliente tá de fato concretizando o sonho dele. E aí você vê as fotos dele com o pessoal e tal, e vai muito além do marketing, porque ali você tá de fato, meu amigo, dizendo assim, olha, o sonho dessa família aqui se concretizou. Cara, eu acho isso assim
muito legal. Muito, muito. Sempre quando eu olho que eu vou lá... Apesar que não dá para fazer registro de todas não, porque existe muito também o que ninguém vê, ninguém estraga, né? Sim. E também tem muita gente também que não vai querer se expor e tal. Mas sempre quando eu tenho a oportunidade de ver, e você sabe que eu já comentei lá, inclusive vou dizer até o comentário que eu coloquei lá, dizendo assim, ó, esse daí vai gerar um ciúme aí de quem estiver ouvindo, mas enfim, né? Porque, cara, eu vejo como você, né, faz a coisa e tal, e eu digo, pô, bicho, esse cara tem meu respeito. Esse cara aqui tem a minha admiração, por isso você está aqui, meu amigo. Não, muito obrigado, eu agradeço imensamente o convite, certo? Quero dizer a você que até no elevador estava dizendo paz, meio com friozinho na barriga, mas você na qualidade de apresentador, você dá um show, né? Estar aqui com você é muito prazeroso. Poder passar para o mercado imobiliário, os corretores de imóveis de Sergipe do Brasil, um pouco da minha jornada aí de vida profissional também é enriquecedor, certo? É uma honra estar aqui e quero deixar uma grande dica para você, amigo corretor. Teste o Supremo CRM. É uma ferramenta que vai ajudar muito você a melhorar os seus resultados. Pode ter certeza disso. Eu sou prova viva. Se eu tinha um resultado X, eu melhorei Y porque eu entendi que eu precisava me comportar como grande. Você me falou isso. Eu percebi que você pode ser pequeno em tamanho, em estrutura física, mas se você tiver o operacional de peso, organização, sua esteira, a jornada do cliente, você será sucesso. Então, com essas palavras aí do nosso amigo Túlio, eu assim, né, a gente acha que encerra aqui com chave de ouro. Tive a honra, o privilégio de, não sei há quantos anos ele é nosso cliente, mas de ir até a imobiliária dele. E quando cheguei lá, falei, olha, meu amigo, você pode fazer isso dessa forma, aquela venda consultiva, que é o que nós falamos durante esse podcast todo aqui. Né? De lhe mostrar... Se você fosse corretor de imóveis, pode ter certeza que eu ia fazer tudo para ser seu sócio. Essa sociedade eu ia investir, viu? Mostrei para ele o que é que poderia ser feito no intuito de ajudar a atuação dele e os frutos estão aqui. Então, meu amigo, sou muito grato por tê-lo como cliente, por tê-lo como amigo, né? A gente não construiu só uma relação comercial, a gente construiu uma relação de fato de amizade. Muito obrigado por você ter vindo. A recíproca é verdadeira, é muito verdadeira. Pode ter certeza que o prazer é todo meu de estar aqui. E o seu amigo e corretor de imóveis está à disposição sempre. Legal. Então, pessoal, quero agradecer a vocês, cada um de vocês que acompanhou esse episódio até aqui. Curta, comente, compartilhem. Olhem as redes sociais do nosso amigo Túlio Ebert Corretor. Eu sempre acompanho, entendeu? Tem muita informação lá, tem muita coisa que você pode extrair de insights para a sua atuação, tá bom? Um grande abraço mais uma vez, meu amigo. Beleza, muito obrigado. Tchau, até a próxima.